Então, Dr. Sérgio de Paula Ramos é psiquiatra e psicanalista, doutor em medicina pela Unifesp, membro também efetivo da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, membro do Conselho Consultivo da ABAD e diretor da Vila Janos. Trabalha com dependentes químicos há mais de 40 anos, tanto na área de prevenção quanto de tratamento. Uma das maiores, para mim, uma das maiores referências em nível nacional e internacional sobre o assunto. Dr. Sérgio, quero agradecer muito aí a sua prontidão em nos atender. Eu que agradeço a honra do convite e a oportunidade de esclarecer a opinião pública sobre tema tão relevante para a saúde. Muito bem. Doutor Sérgio, por que o uso de drogas só cresce no mundo? Por que as pessoas usam drogas? Bom, eu acho que o tema droga é um tema para o qual confluem múltiplos interesses. E, na realidade, se estabelece uma guerra de informações, né? Por exemplo, não é verdade que o consumo de drogas, em geral, cresce nos últimos anos. Ao contrário, nos últimos 10 anos tem sido mais ou menos estabilizado no patamar de 5% da população mundial. O que altera, sim, é o tipo de droga usada. E o tipo de droga usada é influenciada por vários fatores, né? Então, até 4, 5 anos atrás, nós estávamos na Europa e nos Estados Unidos com uma epidemia bem significativa de uso de heroína, morfina, drogas classificadas como opioides. Agora, com todo esse auê em torno da maconha, né, está havendo o que a gente podia chamar uma explosão de consumo de maconha no mundo, né? E realmente temos dados aí muito preocupantes, né? Então, a gente sempre pega nessa aludida guerra de informações, eu acho que é bom confiar nos relatórios de organismos internacionais com credibilidade, como a Organização Mundial de Saúde, o Observatório Europeu sobre Drogas, os dados americanos, também públicos, não é? Porque aí a gente tem uma base real e não caímos na desinformação. O que a ciência tem de conclusivo, bem documentado sobre a maconha, doutor Sérgio? Bom, a maconha, existem relatos de consumo de maconha, né, há pelo menos 3.000 anos, né? Então, é uma droga que perpassa toda a história da população mundial, né? E é muito pesquisada e muito usada também. É a droga ilícita mais usada no mundo, né? O que se sabe de concreto hoje, né, é que a maconha fumada, né, tem realmente zero efeitos positivos, né? Zero efeitos como tratamento, né, do que quer que seja, né? Porque nessa guerra que eu dizia há pouco de informações, a maconha já foi dita que cura câncer, que resolve esquizofrenia, que daqui a pouco vão dizer que a maconha previne Covid, né? Mas é balela, isso é interesse da indústria, do qual nós podemos falar daqui a pouco, né? O que de concreto existe é que a maconha tem uma série de substâncias na sua composição, né? E entre elas tem duas, os canabidióis conhecidos por CBD1 e CBD2, né, que esses parecem ter, ainda as evidências não são lá muito consistentes, mas parecem ter sim uma influência terapêutica sobre duas doenças: a epilepsia maligna da infância e a esclerose múltipla. Aí o CBD, devidamente isolado da planta, né, e esta substância isolada oferecida na forma de comprimido, parece que diminui o número de convulsões em crianças com epilepsia grave refratária e
melhora a evolução do paciente portador de esclerose múltipla. Né? Isto é o que a ciência demonstrou, vamos dizer assim, de positivo de uma substância advinda da maconha. O que a ciência já demonstrou de negativo? Né? Aí sim, a maconha fumada, né, talvez a droga mais grave de ser consumida durante a adolescência. Né? Porque a maconha tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o sujeito cheira cocaína, no dia seguinte ele percebe claramente o efeito danoso daquele consumo. O sujeito usa maconha, ele se sente mais tranquilo, mais tendendo à risada, e não percebe um efeito danoso imediato. Aliás, a maioria não percebe nem o efeito danoso crônico. Né? E por não perceber efeito danoso, o consumo tende a se cronificar. E o que causa a maconha fumada? Principalmente no cérebro juvenil. Primeira coisa, retardo no desenvolvimento escolar e acadêmico. Esse talvez seja o sintoma mais precoce do comprometimento da maconha. O aluno usuário de maconha tende, se comparado com ele mesmo em anos anteriores ao consumo, a ter mais faltas e notas mais baixas. Tanto isso é verdade que existe um trabalho conduzido por recém-falecido Dr. David Ferguson, na Nova Zelândia, que ele comparou jovens que tinham usado maconha ao longo da vida de jovens que não fizeram a experimentação de maconha. E aos 25 anos, notou que os jovens que se envolveram com maconha tinham menos diplomas universitários, tinham menos relações amorosas estáveis, tinham menos emprego e tinham mais auxílio da Previdência Social. Então, comparado com o grupo que sem maconha, os usuários de maconha estavam numa situação bem pior, olhando-se para onde quiser que se olhe. Né? E o que era mais grave, nesse questionário do Dr. Ferguson, tinha lá uma última pergunta que ele deixava aberta a resposta. Você é feliz? Bom, pasme que os jovens envolvidos com maconha disseram ser mais felizes. Ou seja, o sujeito está sem namorada ou sem namorado, está sem emprego, está sem diploma, está mais na Previdência e está se sentindo numa boa. Esse é o caráter perverso da maconha. A maconha afeta o juízo crítico. Fora que trabalhos mais recentes estão nos mostrando uma relação importante do uso da maconha com o desenvolvimento de esquizofrenia, de depressão e de ideação suicida. Nós estamos aqui hoje, agora em setembro, no mês amarelo, no mês da prevenção do suicídio, né? E é importante a gente dizer essa correlação de uso de maconha e sintomas depressivos e de ideação suicida. Né? Então, realmente, esse painel de complicações causadas pelo uso crônico de maconha, principalmente na adolescência, compõe um cenário muito preocupante, principalmente num momento que nós estamos vendo um esforço da indústria da maconha de legalizá-la mundo afora, né? Inclusive no Brasil, onde tem lá um projeto de lei que vai ser votado a semana que vem, né? Que, por uma perversão clássica da indústria, né? Eu digo clássica porque a indústria da maconha está repetindo passo a passo o que a indústria do tabaco fez há um século atrás, não há um ano atrás, um século atrás, né? Quer dizer, com essa balela da maconha medicinal, embutem lá no projeto de lei a faculdade do plantio da maconha por liberando geral, né? Quer dizer,
eu dizia há pouco que o CBD ele é útil para duas doenças, e duas doenças raras. Ambas somadas não dão 1% da população. E mesmo assim se fala em plantio nacional de maconha. Quer dizer, você já vê aí que tem um golpe por baixo da mesa, claramente estabelecido. Não é? Então, é uma coisa muito preocupante, porque, veja, onde a maconha foi legalizada, o consumo explodiu. No Uruguai, nos estados americanos que legalizaram essa droga, principalmente no Colorado, que nós temos há mais tempo para observar, e os dados são muito claros, né? Então, gera uma situação assim, não tem lugar onde a maconha foi legalizada que o patamar de consumo se manteve. Todos aumentaram, muitos dobraram o consumo. Né? Então, dobrando o consumo, você vai dobrar todos aqueles problemas que eu acabo de dizer, depressão, esquizofrenia, toda uma geração perdida. Né? E o que eu vejo, por exemplo, no meu consultório, alguns pais de adolescentes dizem assim, mas doutor, isso aí não deve ser tão grave assim como o senhor está dizendo, afinal, eu também dei meus pegas lá nos anos 60, quando eu era adolescente, Paz e Amor, 70, né? Esquecem esses pais de considerar que a maconha que eles fumaram lá atrás, comparada com a maconha de hoje, era um matinho fedido, né? Porque a maconha daquela época tinha de 5 a 7% de concentração de THC, que é o produto, é a parte psicoativa da maconha. Né? A parte psicoativa são várias partes, mas que dá o barato. O que dá o barato é o THC. Bom, hoje existe maconha sintética, ou maconha de hidropônica, maconha fumada nos cigarrinhos eletrônicos, que chega a 70%, 80%, 90% de concentração de THC. Nossa. Então, daí todo... O estrago é grande. O estrago é grande e a prevalência de quadros psicóticos disparou onde a maconha foi legalizada. Então, nós não estamos falando aqui de opinião, não estamos falando de ideologias, nós estamos falando de fatos. Né? Então, por exemplo, a turma que advoga por interesses claramente econômicos, né, pecuniários, né, a legalização da maconha, diz assim, não, com a legalização da maconha nós vamos enfraquecer o tráfico. Conversa fiada, conversa fiada. O crime não diminuiu no estado do Colorado e acidentes de trânsito aumentaram. Né? Então, é fácil de perceber, porque nem todo usuário de maconha vai migrar para outras drogas. Mas praticamente todos os usuários de outras drogas começaram com maconha. Então, maconha é, sim, uma porta de entrada para o consumo de outras drogas. Né? Conclusão da história. Se você tem uma base que usa mais frequentemente maconha, mais gente usando maconha, mais gente vai estar usando também outras drogas. Consequentemente, o tráfico será fortalecido e não enfraquecido, como alguns querem iludir a população. No Uruguai isso aconteceu, né? Nossa, o Uruguai parece que na cidade de Montevidéu triplicou o número de homicídios. É uma cidade adorável, que todos nós aqui do Sul adoramos, e eu costumo veranear em Punta del Este. A situação lá, depois que a maconha foi legalizada, amigos meus que moram em Montevidéu estão preocupados. Um deles, que já morou aqui em Porto Alegre, diz o seguinte, olha, Montevidéu está ficando igual a Porto Alegre. Eu falei, Deus me livre. Guerra de tráfico e etc. Então, piorou a situação. Né? Mas isso o pessoal da indústria esconde. Agora, há quem diga, né, que a maconha trata insônia, depressão, câncer, até você deu uma palhinha ainda há pouco ali. Isso tem verdade nisso ou realmente, como você falou ainda há pouco, estão seguindo a tática da indústria do tabaco?
Estão seguindo a tática da indústria do tabaco. Quando o tabaco, veja você que coisa interessante, até o século XIX, o uso de tabaco não tinha expressão epidemiológica, porque era um produto manufaturado, as pessoas usavam, mas não havia aquela febre de expansão do mercado. Com a Revolução Industrial, já entrando no século XX, né, aí o cigarro passou a ser um produto fabricado. Aí começou a confusão. Um produto legalizado, fabricado. E quando a indústria já estabelecida do tabaco, ávida por aumentar mercado, começou a dizer, entre outras coisas, que fumar fazia bem para bronquite, que fumar fazia bem para a garganta, né? Que médicos prescreviam. E isso tudo, passado um século, se vê agora exatamente as mesmas peças publicitárias com maconha. Que maconha faz bem para isso, faz bem para aquilo. Não importa a gente dizer dados científicos que não é assim e tal, porque as pessoas querem vender o produto e ter lucro. E a população que se lixe. Essa é a situação. Agora, fumar maconha, mesmo ocasionalmente, doutor Sérgio, pode aumentar o risco de complicações aí nessa do coronavírus? Exatamente, porque todas as drogas de abuso são imunodepressores, né? Começando pelas lícitas. O álcool, por exemplo. O álcool é uma droga imunodepressora, né? Então, se você for pego pelo bichinho, né, o teu organismo vai estar menos preparado para reagir do que um não usuário dessas drogas, né? Então, não é que a maconha vai atrair o coronavírus, nada disso, né? Mas, se a pessoa pegar, o seu exército defensivo estará mais fraco, né? Então, essa é a repercussão, mas aí vale para outras drogas também, inclusive o próprio álcool, que também é preocupante agora na pandemia, e o consumo de álcool aumentou, né? E devia ter, pela lógica, devia ter baixado, né? Mas pelo fato de o pulmão ser o órgão mais afetado, talvez a maconha implique em mais agressividade. Aí já é uma especulação ainda não documentada. Você sabe tá. que o cientista, o médico, tem que ir em cima de solo firme, né? Sim. O solo firme é que dá imunodepressão. Isso é a coisa. Agora, o quanto isso vai afetar o pulmão, isso já não sabemos ainda no uso esporádico. Legal. Agora, sabe-se que o tabaco pode causar malformações congênitas, por exemplo. No caso da maconha, isso também pode ocorrer quando a mãe, eu ou o pai é usuário? Olha, não está documentado até agora o efeito teratogênico da maconha, né? O que está, sim, bem documentado é que, por exemplo, mães que fumam maconha durante a gravidez têm um risco quase duplicado de que seus filhos recém-nascidos possam ir para a UTI. Quer dizer, são crianças que, de algum modo, nascem mais vulneráveis, né? E isto, sim, é uma coisa muito preocupante, porque uma grávida sabe que não pode fumar, sabe que não pode puxar fumo, sabe que não pode beber, né? Ela sabe, isso está na mídia, ela sabe, né? Aí ela chega para o médico envergonhada de usar a maconha, ou fumar, ou beber, ela nega. A senhora fuma? Não, não fumo, doutor. Então, é impressionante, porque já existem pesquisas mostrando que a taxa de consumo de maconha na gravidez é muito maior do que a taxa informada da gestante para o médico. E isso se chega à conclusão fazendo análise de fio de cabelo, né, de gestantes, e aí se chega à conclusão que muitas gestantes usuárias de maconha sonegam esta informação para o médico, né? E realmente os seus recém-nascidos são recém-nascidos mais vulneráveis. A maconha realmente é uma droga viciante?
A ponto de causar abstinência, por exemplo? Sem dúvida. Os médicos se orientam para facilitar o diálogo entre si, né, de códigos internacionais de diagnóstico. A ambição, por exemplo, do psiquiatra, é que eu, ao identificar um quadro de esquizofrenia em Porto Alegre, me baseie nos mesmos critérios de um colega europeu, de um colega americano, de um colega africano, de um colega chinês. Ou seja, é uma tentativa de padronização de conceitos, né? E, no último dessas revisões, a americana chama-se DSM-5, revisão número 5, né? Já se fala claramente em síndrome de privação da maconha. Ou seja, já está absolutamente reconhecido que é uma droga capaz de gerar abstinência, né? Sintomas de abstinência. São sintomas vagos, são sintomas nem sempre valorizados por um médico não especialista, e eu vou descrevê-los. A pessoa que se vê privada de maconha, vamos dizer que seja um usuário crônico, ele passa a ficar mais inquieto, mais irritadiço, insone e com alteração, muitas vezes, do estado de humor e do apetite, né? Então, lembra, o síndrome de privação de maconha tem algumas semelhanças com o síndrome de privação da nicotina, do tabaco. Né? A família, ela pode ajudar de que forma, se um ente dependente, a buscar tratamento? Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que ter a percepção clara que o uso de maconha não é uma bobagem juvenil que com a idade vai passar, né? Essa maconha era uma maconha lá, como eu disse há pouco, dos anos 60. Maconha é uma droga hoje potente, que dá dependência, que dá síndrome de privação, e o adolescente que entra nela depois vai ter dificuldade de sair dela, né? Então, a primeira coisa que a família deve ter como uma postura é não minimizar. Isso aí, doutor, felizmente é só maconha, né? Como se isso fosse pouca coisa num adolescente, né? Então, a primeira postura da família deveria ser não fingir que não está acontecendo nada. Não, está acontecendo ali um atentado à saúde juvenil, né? E é bom que se saia correndo à procura de recursos especializados, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que nós temos que deixar claro, né? Não minimizar a força do bandido, né? Do inimigo, que é, no caso, aí a maconha. A outra coisa que a gente tem que perceber é que a pessoa... eu com muita frequência, recebo no consultório jovens que dizem assim, mas, doutor, o senhor tem que entender que eu não gosto de estudar. Eu vou mal porque eu não gosto de estudar, né? Aí você vai pegar os boletins antigos deles, alguns eram alunos muito destacados antes da maconha. E só não percebem, porque essa modificação não é do dia para a noite, ela vai sendo insidiosa, né? Não percebem que aquele bom aluno que tinha lá atrás foi desaparecendo. E hoje tem lá um sujeito que tem desânimo até para levantar da cama de manhã e ir para a aula. Então, não convém a família achar que isso aí é coisa pequena que não merece atenção. Esse é o primeiro passo, né? Reconhecer o problema e procurar ajuda. E uma vez reconhecendo o problema, aonde procurar ajuda? Com quem procurar ajuda? Bom, essa é uma questão interessante. Numa perspectiva de saúde pública, nós temos os CAPs, né? Os Centros de Assistência Psicossocial, não é isso? Ali são pessoas que estão especializadas em drogas, porque existe o CAPS-AD, CAPS Álcool e Drogas, né? E eu acho que a primeira coisa é procurar já um especialista, né? Porque se você pega um profissional menos atento a este problema, né,
pode ser que sem a devida formação, ele também, profissional, minimize o problema. Uhum. Né? Então, convém a pessoa não perder tempo. Vai consultar um especialista em droga, seja na saúde pública, no CAPS-AD, seja procurando especialistas em dependência química na iniciativa privada. A gente sabe que a família, ela tanto pode ser um fator de proteção de risco, quanto um fator de risco, né? De Sem dúvida. proteção ou de risco. Proteção é risco. Sem dúvida, Manuel. Isso. Veja, a minha tese de doutoramento tinha o seguinte título: Drogas na adolescência, : onde está o pai? Porque os meus dados me levaram a concluir que na história de um indivíduo, na infância tem um papel fundamental a mãe. Na adolescência, o pai. E a vida toda, sorte. Nós todos precisamos de ter alguma sorte, né? Quando eu digo mãe, quando eu digo pai, claro que eu estou falando de função materna, função paterna, né? Quer dizer, existem mães que são ótimos pais, né? Existem pais adotivos que são muito melhores que pais biológicos, né? Isso existem as novas configurações familiares, com casais homoafetivos, que muitas vezes funcionam muito bem, como pai e mãe. Né? Então, estou falando de função. Né? Mas a função paterna na adolescência é uma função relevante no desenvolvimento do jovem. Né? Então, sim, pode funcionar como fator de proteção. E o fator de proteção se resume em ter a família, seja ela qual for, e proximidade. Proximidade. Né? Então, já existem pesquisas mostrando, por exemplo, que pais que sabem onde o seu filho está agora, com quem e fazendo o quê, têm 12 vezes menos filho drogado do que os pais que soltam os filhos pelo mundo já achando que eles são adultos e que sabem se cuidar. Interessante. Qual é o impacto para a vida de uma criança, de um adolescente que crescem convivendo com o uso de substâncias dos pais? É muito grave. É muito grave. Na nossa clínica, a gente tem acompanhado de perto vários casos desses, não é? E o mais importante é que, com o tempo, essas crianças correm o risco de se transformar em órfãos de pais vivos, porque o usuário crônico de drogas ele está quase que voltado inteiramente para a obtenção e consumo das mesmas. Uhum. E nisso os filhos ficam para um segundo plano, com todas as suas consequências, né? Além do que, não pode ser menosprezado o fator genético. Né? A dependência química tem uma tradição hereditária que não pode ser menosprezada. Muito bem. A dependência química é uma doença ou uma adaptação do cérebro? Eu diria que as duas coisas. É uma adaptação patológica do cérebro que caracteriza uma doença. Né? Essa doença, se costuma dizer que é uma doença do cérebro, né? E é uma doença, sem dúvida, né? E que se caracteriza por esta coisa assim, impensada da busca da droga a qualquer preço, né? E sem medir as consequências. Né? Quer dizer, hoje em dia, vamos pegar o álcool, que é um caso mais popular. Né? Hoje em dia, uma pessoa que toma qualquer dose de álcool, sabendo que depois terá que dirigir, já se vê ali que aquilo não é uma coisa normal. Né? Por que correr esse risco de se envolver numa tragédia, numa coisa desagradável? Né? Então, já se vê ali que o consumo já está excedendo a lógica. O sujeito fumar cigarros, né?
Não tem hoje quem não saiba que cigarro faz mal para a saúde, que dá câncer, não sei mais de quem. Não é? Quer dizer, muitos assim mesmo continuam fumando. Quer dizer, isso é uma doença. Maconha, cocaína, você vê a vida de um dependente de drogas, um dependente químico, o sujeito está jogando a vida fora e segue consumindo. Porque ele quer? Não, porque ele não vê mais saída. Por isso que ele precisa ser ajudado por um especialista. Quais são as chances de um dependente, após um tratamento, nunca mais voltar a usar droga, doutor Sérgio? São grandes. São grandes? São grandes, mas tem um mais. Né? Mas há um grupo muito distinto de ex-pacientes ou atuais pacientes. E isso a gente pode fazer uma comparação com infecção. Você tem uma infecção, vai no médico, e o médico te prescreve, dependendo da infecção, 7 dias de antibiótico, 10 dias de antibiótico. Vamos supor isso. As pessoas que, de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, durante 10 dias, tomaram o remédio que o médico mandou, essas têm um altíssimo nível de recuperação da infecção. As pessoas que no terceiro dia já estão sem sintomas e por isso acham que já podem parar com o remédio e acabam parando com o remédio, estão sujeitas a recaídas. Bom, vamos levar isso agora para a dependência química. Os pacientes que aceitam ser tratados conforme as orientações dos médicos, dos profissionais de saúde, um tratamento raramente inferior a 2 anos, né? Esses têm uma altíssima chance de se recuperar, chega a mais de 85%. Né? No entanto, os pacientes que entram naquela do eu já entendi tudo, o negócio é comigo e eu não preciso mais de ajuda porque eu estou muito bem, esses têm uma alta taxa de recaída. Então, o segredo do sucesso no tratamento de um dependente químico é a aderência, é ele aderir ao tratamento. E, para isso, os especialistas usam várias técnicas motivacionais a fim de que a pessoa prossiga o seu tratamento. Medicamentosa, existe alguma? Depende da droga. Por exemplo, nós estamos bastante satisfeitos com as drogas disponibilizadas para ajudar na cessação do tabaco. Na cessação do álcool, nós temos também 2 grupos de drogas relevantes. Lamentavelmente, a mais eficaz delas deixou de ser produzida no Brasil. Pois é. Que era o disulfiram, o nome comercial era antietanol, posso falar, porque era o único, não é? E o laboratório Sanofi deixou de fabricar no Brasil por insatisfeito com a margem de lucro do produto. Né? Foi só isso mesmo, será? Eu acho que sim, acho que sim. Os meus pacientes com poder aquisitivo estão importando disulfiram da Europa e dos Estados Unidos. E o preço que eles têm pago por cada comprimido é R$ 4,50. A caixa do antietanol no Brasil, suficiente para 1 mês de tratamento, custava R$ 8,00. Né? Então, realmente deve ter sido por uma questão de preço. Né? E eu já fiz contato com laboratórios, associações médicas já entraram em contato e parece que é uma coisa que não tem volta. Ou o governo toma para si a responsabilidade de produzir e relançar esse medicamento extremamente útil no mercado, ou acho que 5, 6 milhões de pessoas vão ficar desassistidas. Né? Agora, você estava perguntando também de outras drogas, medicações para as outras drogas. Falei de cigarro e tabaco. Né? Para a maconha, infelizmente, não existe. Não existe. Existem, sim, remédios que a gente pode usar durante o síndrome de privação, para deixar a pessoa mais confortável. Algum tranquilizante, para ele ficar menos irritado, com menos distúrbio de sono, etc. Usar alguns poucos dias e isso vai ser suficiente para passar essa etapa da privação. Agora,
alguma substância que diminua a taxa de recaída de consumo, isso não existe para maconha. Também não existe para cocaína. Então, tem algumas drogas que a resposta certa para a tua pergunta é sim, temos, né? Principalmente álcool e tabaco. E para outras, não, ainda não temos. Agora, como é que você vê essa demonização, né, da repressão às drogas? Interesses comerciais. Interesses comerciais, porque o negocinho da maconha, calcula-se que seja alguma coisa na ordem de 130 bilhões de dólares ano. 130 bilhões de dólares ano. Né? Então, tem muita gente querendo ganhar dinheiro em cima do pobre do usuário. Né? E, como eu disse, a exemplo da indústria do tabaco e a exemplo da indústria do álcool, muitas vezes são perversos. Né? E você acha que o usuário ele deve ou não ser responsabilizado também? Depende de quê, né? Porque nós temos a nossa Na legislação. questão, quando entra a questão legal, né? Ele tá infringindo a lei ou coisa parecida. Como é que fica isso? Bom, essa é uma área que eu conheço pouco, mas o que eu ouço os advogados falarem, vamos pegar, por exemplo, o caso de álcool e trânsito, e agora maconha e trânsito. Né? Quer dizer, quando o sujeito usa a droga sabendo que vai dirigir, ele está assumindo um risco conscientemente. Né? Então, isso aí, em geral, é agravante, tanto que a legislação brasileira, a respeito, por exemplo, do álcool, é clara. Né? Perde a carteira, tem multa, tem isso, tem aquilo. Né? Então, vamos pegar o caso simples do acidente de trânsito, da má conduta do motorista, álcool e outras drogas influenciadas, é sempre agravante. Sempre agravante. Né? Porque ele assume uma posição de responsabilidade ao, por exemplo, beber e dirigir. Né? Eu penso que você deveria complementar essa resposta com algum advogado, né? Mas eu acho que, em princípio, é um agravante. A flexibilização do uso de drogas no Brasil. O STF, inclusive, até decidido sobre o uso ou não de drogas, a revelia da lei. Como é que você vê isso? Eu vejo como um filhote de um movimento internacional causado ou propiciado ou pago pela indústria da maconha, né? Com poderosos interesses econômicos aí imiscuídos, né? Que compram políticos à direita e à esquerda e fazem cabeças, a mídia. A mídia é muito simples, fora até a época da pandemia, até antes da época da pandemia, você via assim, marcha a favor da maconha. Eu até brinco de fotógrafo nas horas vagas, e eu fotografei aqui em Porto Alegre uma marcha da maconha. Tinha exatamente, deu para contar, tinha 56 pessoas. Deu manchete de primeira página. No dia seguinte. Aí você descobre que explodiu o consumo de maconha no estado do Colorado. Eu mando isso para a mídia não publica. Por quê? Porque estão de olho no futuro anunciante. Perderam no tabaco, né? Agora vão conquistar na maconha. Como é que você acha que a pandemia impactará aí na cultura do uso de drogas? A gente sabe que tem aí Nós tivemos aqui já alguns dados a nos mostrar uma curva com duas barrigas, né? Ou duas corcundas, melhor dizendo. Em geral, a população que não tem problema com droga, pegar o caso do álcool, por exemplo, um bebedor social, uma coisa que consome álcool de forma muito moderada, em pequenas doses e tal, este grupo de pessoas, que é a maioria, né, parece ter diminuído o consumo de álcool. Né?
porque justamente sabem que o álcool é uma droga imunodepressora e querem estar mais preparados caso sejam acometidos pelo vírus. Já o pessoal que tem algum problema, ou tinha algum problema antes da pandemia, né, esse aumentou o consumo. Aumentou porque a pandemia nos trouxe um extra de ansiedade, de isolamento social, de privação de contato, enfim, né? Então, tudo isso criou-se um cenário para quem já tinha problema agravar o seu problema. Agora, na sua opinião, doutor Sérgio, como médico especialista e com esse vasto conhecimento que o senhor detém aí na área, o que pode ser feito em termos de prevenção ao uso de drogas? O que pode realmente reverter esse quadro aí do uso de drogas, se é que é possível? Eu estou olhando com muita curiosidade o que tem ocorrido na Islândia, né? Islândia tem uma população nacional. Criciúma está com quantos habitantes? 212 mil, 213. Então, a Islândia tem uma população um pouco maior do que Criciúma. Então, é quase que um laboratório de práticas de prevenção. O que eles resolveram fazer? Eles resolveram incidir em dois aspectos fundamentais: na família e na escola, né? Na família, eles começaram a dar isenção gradual de imposto de renda se o pai preenchesse alguns critérios no cuidado dos filhos. Se a mãe preenchesse alguns critérios no cuidado dos filhos. Tipo, é o pai que leva na escola, é o pai que busca, pai ou mãe, estou dizendo pais, né? Que leva na escola, que busca, que leva em festa, que leva e busca, quer dizer, um pai presente. E eles têm, é uma população pequena, eles têm como documentar isso, né? Então, e a outra coisa foi investir no colégio. E no colégio, primeira coisa, turno integral, e no assim chamado turno invertido, né, práticas esportivas e culturais. Então, é coisa muito interessante. Eles passaram uma pesquisa no meio da gurizada para saber qual era o esporte mais popular. E deu futebol. Bom, saíram comprando campinhos para fazer campo de futebol, contrataram técnicos de futebol da Europa inteira. Conclusão, com este bojo de medidas, o índice de consumo de drogas despencou. Que legal. E um efeito secundário é que, pela primeira vez na vida, a Islândia esteve presente na última Copa do Mundo. Você vê que um paizinho de 350 mil habitantes conseguiu fazer uma seleção que estava na Copa do Mundo, né? Então, você veja como essas coisas funcionam, dão certo e têm efeitos secundários benéficos. E com certeza com frutos da casa, né? Frutos da casa, exatamente, claro, claro. Interessante, olha só. No caso da escola, como é que a escola pode trabalhar essa questão? Então, eu tenho ficado, principalmente na realidade brasileira, um adepto do turno integral, né? É o lugar onde o jovem precisa estar, né? Na escola, né? O tempo inteiro, se possível, né? E que tem esse olhar tanto para o desenvolvimento cognitivo quanto para as relações da criança e do adolescente. E aí a gente treinar os professores para a identificação precoce de problemas, né? Já se foi o tempo que um aluno era chamado de rabo de foguete, de demônio, coisas assim. Não, hoje é um aluno que tem algum problema que precisa ser encaminhado para uma avaliação o mais precoce possível, né? Então, de um lado, você está albergando a criança, o jovem, para uma coisa gostosa de convivência, e, por outro lado, identificando muito precocemente esses jovens desviantes para serem abordados por profissionais de saúde, né? Além disso,
vamos tentar aproximar os pais do colégio e o colégio dos pais. Vamos chamar esses pais para dentro do colégio. Não só nas reuniões de pais e mestres, mas também em práticas esportivas, também em práticas culturais. Quer dizer, vamos fazer do colégio quase que um centro de convivência. Isto realmente dá resultados. E agora, o senhor acha que o conteúdo também, né, no escolar, né, ajudaria no sentido assim de dissociar a vida saudável do uso de drogas, ou trazer assim um pouco mais enfaticamente o que, né, com base nos estudos científicos, claro, o que pode ocorrer a partir do envolvimento com drogas, né, o que pode trazer de prejuízo? Esse é um elemento importante de prevenção, você informar. Uhum. Né? E informar cientificamente, você disse bem. Não adianta fazer pedagogia do terror, porque isso não gruda com o adolescente, principalmente. Né? Então, você tem que informar cientificamente. Olha, maconha faz isso e maconha não faz isso. Né? Quer dizer, tem que dar uma coisa concreta. Né? Então, informar, sim, é um ingrediente destacado de qualquer programa de prevenção em colégio. Colégio e na sociedade em geral, né? Sem dúvida. Informar, né? Doutor Sérgio, agora para fechar aí, eu já estou abusando da sua bondade. Então, em todo o tempo que o senhor trabalha na área, o que é que mais impactou o senhor? Assim? Duas coisas. Primeiro, a disparada de dependência química entre mulheres. E segundo, quadros cada vez mais precoces. Né? Quer dizer, antes eu era procurado por jovens em torno de 20 anos, hoje já tenho que atender jovens com 13, 14 anos. Né? E quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, no nosso serviço de internamento, nós tínhamos 13 homens para cada mulher. Hoje nós temos 2 homens para cada mulher. Né? Então, realmente, um subproduto nefasto do feminismo foi a disparada de dependência química entre as mulheres. Doutor Sérgio, olha, muito agradecido. Eu gostaria de ter outras oportunidades com o senhor. Eu gostaria de tratar também da questão do álcool, enfim. É só me convocar que eu estou à tua disposição. Que maravilha, muito bom mesmo. Muito obrigado. Agradeço a ti, a paciência dos teus ouvintes e estou sempre disponível. Muito obrigado. Bom final de semana. Realmente,